Sejam muito bem-vindos ao programa Empresas e Negócios, né? O meu, né? Que eu sou o J. Roberto, esse que vos fala, mas o nosso também, né? Nosso por quê? Porque a luta de nós como empresários, empreendedores, dia a dia, no Brasil e por todos os quatro cantos do mundo, né? E quem fala de empresa, quem fala de negócios, não, é um conselho que eu sempre falo, tá, gente? Se a pessoa não tiver um bom advogado ou um bom contador, esquece. E nos dias de hoje, né, nós falamos em questões internacionais, precisamos ter um bom apoio. Então, por isso comigo está o Dr. Carlos Freitas, sócio da Moraes e Coelho Associados. Seja muito bem-vindo, Carlos. Obrigado, Jota. É um prazer estar aqui com você hoje. Muito obrigado. Já conhecemos de um tempo aí já, várias parcerias, vários negócios e concordo com você também. Hoje uma empresa sem advogado e sem contador, ela não tem jeito. Infelizmente já vai ser mais uma para falir aqui e entrar para as contas do... Porque nós temos dois lados disso que o doutor está falando. Do outro lado, de um lado, o governo. O governo que todo mundo tem as leis, tem os impostos, e se você não sabe de muitas coisas que estão ao seu favor, quem vai saber ou é o advogado ou é o seu contador, ou geralmente os dois, né? Então, eu sempre falo na organização empresarial a importância do planejamento estratégico numa empresa. Falando em planejamento estratégico, tem que ter o seu advogado, desde a concepção do seu CNPJ, né? Porque a variedade é gigantesca nesses segmentos, onde você tem quinais, onde tem recebimentos, responsabilidades, e aí entra o advogado que vai saber é mais ou menos um guru. Ele está prevendo para você não se quebrar lá na frente. É isso, né, doutor? É exatamente isso. A gente tem que saber prever o possível ou o impossível para garantir que isso não afete o empresário, né? Então, desde o começo no contrato social da empresa, a gente já prevê como vai ser a divisão de lucros, como que o sócio vai receber, não vai receber, o que vai acontecer se o sócio falecer, se ele não falecer, se vão vir os outros, se a empresa for vendida, se não for. Todo esse tipo de coisa a gente já prevê desde lá do começo. Exato, é porque não é questão de a gente falar de coisas ruins que pode acontecer, mas na área empresarial você tem que ser altamente previdente, né? Tem que contar com os riscos, né? E, doutor, fala um pouco mais para nós dos serviços da Moraes e Coelho Associados, por favor. Então, no escritório da Moraes Coelho, nós trabalhamos com todos os ramos do direito, tirando criminal. Nós temos uma equipe de mais de 25 advogados atualmente, dividido em áreas do direito, né? Então vamos desde trabalhista até tributário, M&A, tudo isso daí. Eu hoje em dia sou sócio administrador, eu cuido da parte de direito empresarial e M&A, contratos, esse tipo de coisas. Mas lá no escritório temos equipes para todas as áreas, todas as coisas, exceto o criminal. Porque aí é uma área bem distinta. Apesar que hoje algumas grandes empresas, né, estão colocando pessoas da área criminal por questão de crimes cibernéticos, uma série desses acontecimentos. Assim, isso a gente até cuida, mas é mais na parte empresarial. É o que a gente chama de crime de colarinho branco, né? São aquelas coisas que acabam acontecendo. Por exemplo, nós trabalhamos muito com factorings lá no escritório, então acaba tendo uma duplicata fria, coisa assim. A gente acaba tendo que ir para a delegacia, não por causa do nosso cliente, mas por causa do cliente e do cliente. Então esse tipo de coisa a gente acaba fazendo porque no meio empresarial não tem como evitar. Sempre acaba alguém tentando ser mais esperto que o outro, infelizmente. Graças a Deus, com o tempo, uma fala que era muito antiga, que era a questão do lei da vantagem, né? A lei do Gerson, né? Infelizmente. Mas graças a Deus, né? As novas gerações não têm absorvido. Tem a ciência, né? Que o correto prevalece, né? Logicamente, é muito mais difícil, né? Imagina, né, fazer toda uma parte contábil, toda regradinha, contando seus centavos e tudo. É distinto. Olhar todas as leis, né? Imagino, né? Você trata, inclusive, de direito internacional, não é isso? Sim. Direito internacional. Aliás, um abraço também para meus amigos da Expo África, tá? Obrigado aí, João Canda, pela parceria de sempre, aí tá avançando com a Expo. Mas também, uma coisa importante na empresa é o marketing. Então, Blitz Company, a sua verdadeira aliança no marketing.
Obrigado, Raíssa. A Raíssa está viajando aí, estudando, fazendo palestra, vem coisas muito boas. Então, se você quer fazer um bom marketing para sua empresa, aponte o seu celular para o QR Code, tá? Está aí do seu lado, e você vai ter grandes ideias para o seu negócio crescer. Falando em negócio crescer, doutor, acabei de receber aqui, deixa eu ver se está bem na tela ali, saiu, opa, um reflexo, tirou. Tá vendo? Doutor, me fala um pouco do livro Neuronegociação, um método definitivo para advogados que jogam para ganhar. Então, ao longo da minha jornada, né, que começou desde antes de eu me formar, né, eu comecei abrindo uma empresa de imigração aos 19 anos de idade, quando ninguém respeitava um menino barbado, que não tinha nada, eu tive que aprender a como fazer as pessoas virem para o meu lado, né, aquela parte da influência, desse tipo de coisa. Então, nesse livro eu coloquei todos os meus conhecimentos dos 2 mestrados, minhas 2 faculdades, tudo isso para ensinar a nova geração. Todo de advogados, ele fala uma parte mais específica para advogados, mas ele serve também para qualquer pessoa mesmo poder aprender a como negociar o seu produto, a sua vida, o que você vai fazer, porque nós estamos sempre em negociação. E a negociação, ela começa antes do papel, ela começa com o método, como você se veste, como você se apresenta, como você tá, o seu produto. E nesse livro eu coloco um passo a passo, algumas estratégias, alguns desafios, alguns exercícios para como a pessoa pode utilizar esse tipo de coisa para se aprimorar e para fazer o negócio dela e a empresa dela crescer. É bem assim mesmo, porque o advogado, ele trabalha muito com o convencimento, né? De mostrar essa realidade que algumas pessoas não veem, ou a verdade, né? Ou aquela falsa verdade, desmascarar aquela falsa verdade, tem tudo a ver com a neuronegociação, que é uma neurociência, na verdade, né? Por trás de tudo isso, que faz a diferença, né? Doutor, hoje, no seu escritório, você pega muitos empresários pensando em importar e exportar? Olha, hoje nós temos mais empresários pensando em exportar do que importar. Acredito que pela alta do dólar, por tudo isso que está acontecendo, muita gente não quer trazer produtos de fora para cá, e sim mandar produtos daqui para fora, o que é um pecado, né? Porque nós deveríamos manter nosso mercado nacional mais ativo, com uma variedade maior, e infelizmente algumas coisas acabam indo para fora. O que eu tenho trabalhado mais de importação é fertilizantes. Por incrível que pareça, mesmo sendo um país que necessita muito de insumos agrícolas, a maior parte deles vem de fora. Então isso eu trabalho bastante com importação desses produtos, o resto é mais exportação mesmo. Eu citei esse tema porque nós vimos nos últimos meses, né, enfrentando uma instabilidade tremenda, né, nas questões internacionais, né, principalmente da importação e exportação, e fertilizante, porque nós somos um dos maiores produtores do mundo, né, nas questões agrícolas, né, e automaticamente isso nos gera, né, uma necessidade maior, né, desses, não é só não insumos, né, então esses insumos são necessários ao extremo, né? Então a guerra na Rússia e o nosso querido presidente lá nos Estados Unidos, Trump, né, fazendo as brincadeiras, que parece uma brincadeira, às vezes, parece que não é real o que está sendo feito por ele, né? Então acho que nem a equipe deles acredita para tentar se sair como é que vai fazer. E desse lado, nós estamos nos virando e tenho certeza que o pessoal está muito procurando vocês para saber por onde sair. Assim, o que nós temos mais aparecendo hoje são contratos que foram, como a gente conversou no começo, contratos têm que ser feitos com todo cuidado. E muito contratos de importação, eles não colocavam a questão da cláusula de força maior. E é o que nós estamos tendo hoje. Como a guerra ali no Oriente Médio está afetando muito a navegação, nós temos muitos navios chegando atrasados e atrasadíssimos aqui. E não tem a questão de força maior, a gente está trabalhando, o navio chegando 1 mês, 2 meses depois, aí já não chega mais com lucro, já chega no prejuízo, ainda tem que pagar multa, quebra contratual. Então, aquela estruturação inicial para falar, olha,
caso tenha uma guerra, a culpa não é minha, tem força maior, já é um preparativo que as grandes empresas deveriam ter, e aqui no Brasil, por incrível que pareça, elas não têm. Gente, não podemos, como eu até citei anteriormente, pensar somente na parte boa. Geralmente, as dificuldades aparecem. E hoje em dia, as dificuldades elas estão aparecendo com muita força a todo momento. Mas nada que a gente não tome, um bom cafezinho, família Tomé Cafés, né? Não é sobre café forte ou fraco, é sobre um café verdadeiro, né? Estivemos aqui no programa anterior com a Gabriela Tomé, ela explicou todo o cuidado de fazer um café, né? Um café especial e o café gourmet, explicou tudo, você que gosta de todo tipo de café. Eu gosto de café forte, intenso, né? Porque eu sou intenso, me acho intenso, então café forte. Então ela deixou esse carinho aqui para, pelo menos que os nossos convidados, todos eles tomem um cafezinho, o doutor vai levar um cafezinho para fazer em casa, né? Cafezinho gostoso aí, café Família Tomé, aquele cafezinho da roça mesmo, né? É de Minas. Das Minas Gerais. Obrigado, viu, Gabriela? Você tá maravilhosa. Parabéns aí pelos seus trabalhos. Uma coisa, eu vou citar, vai ter uma pessoa num outro bloco, mas é uma coisa que nas grandes empresas aqui no Brasil, eles sofrem muito, que é a questão trabalhista. Hoje em dia, a questão trabalhista, ela pesa, ela quebra uma empresa, né? O que a pessoa deve fazer, doutor? Olha, em primeiro lugar é seguir todas as regras trabalhistas, né? Eu sei que os encargos trabalhistas são complicados, mas um bom planejamento tributário evita que isso aconteça. E, querendo ou não, sempre tem um espertinho. Por mais que hoje a gente tente sair da lei Gerson, as pessoas acabam entrando na justiça, mesmo não tendo direitos. Teve a reforma trabalhista que evitou isso um pouco, mas continua tendo, então a pessoa entra mesmo sem ter direito para ganhar alguma coisa. O que eu recomendo para as empresas que eu trabalho é seguir as regras no máximo. Você vai contratar uma pessoa CLT, vamos seguir as regras da CLT. Você vai contratar alguém PJ, pessoa jurídica, vamos seguir a regra da PJ, não tem subordinação, não tem nada disso. Tem que seguir completamente as regras. Não dá para tentar dar um jeitinho, vou te pagar por fora, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso não tem como. Principalmente nas grandes empresas hoje, a gente tem que trabalhar direito. Você citou uma coisa que vem acontecendo muito hoje em dia, é a pejotização. Isso. Né? Então, o empresário ele contrata aquele que era para ser um PJ, mas trata ele como CLT. Essa é uma grande falha. Isso acontece muito. Para a pessoa tentar evitar pagar impostos, encargos, ele contrata a empresa, que teoricamente, o PJ, né, que é o MEI, deveria ter uma autonomia, só que não dá essa autonomia para ele. Deixa ele trabalhando como se fosse funcionário. Então ele tem horário para chegar, horário para sair, subordinação, tudo isso, o que não deveria existir. Quando você contrata um PJ, ele tem um serviço para ser realizado, e esse serviço a ser realizado tem que ser feito, independente se vai ser feito às 8 horas da manhã, às 9 horas da manhã, às 10 horas da noite. O serviço tem que ser realizado. É só isso. Você não pode exigir que ele esteja no escritório, que ele trabalhe no seu escritório. Nada disso pode ser exigido. Você trabalha com ele, faz um contrato perfeitinho, bonitinho com ele, contrato, alegando quanto vai pagar, quanto vai receber, tudo isso, e o que são as responsabilidades dele. Em que horário ele vai fazer essas responsabilidades, contanto que dê para fazer. Não adianta contratar uma pessoa para trabalhar no comercial e essa pessoa só trabalhar de noite, porque o comercial não vai estar aberto, mas ela tem essa liberdade, deveria ter essa liberdade, o que acaba não acontecendo, e muitos juízes estão quebrando isso, e vendo que estão tentando mascarar só para evitar pagar esses impostos. É aquele negócio. Às vezes tem uma situação tão boa para você fazer, e aí as pessoas começam a fazer errado, e aquele errado parece que vira rotina. E quem está fazendo certo acaba sofrendo, porque os juízes acabam pendendo. Não, tá todo mundo fazendo errado. Gente, por favor, né? Tô falando grosso modo, tá? No modo geral, né? Então eles ficam vendo que é só pejotização, mas acaba você que está indo correto, fazendo certo, acha que está sendo prejudicado, tá? Então temos um dado aqui importante. Quer fazer um serviço de terceirização seguro aí na sua empresa? Santista Serviços Terceirizados, meu amigo Oderley, solução em mão de obra terceirizada, lê o QR Code, aí você vai saber, não tem problema. Atendimento sensacional no Litoral Paulista, aqui em São Paulo, está ali na Zona Sul,
Então, portaria, segurança, atendimento, o que você precisar, fala com o pessoal da Santista Terceirização, que é uma maneira segura, né, doutor? Exatamente. Contratando uma empresa parceira para ela já indicar os profissionais é a melhor coisa, é a melhor forma de você proteger a sua empresa e o seu patrimônio, de não ter um problema tributário lá na frente. Gente, e a hora vai correndo aqui, viu? Nós estamos aqui, chegando aqui quase aos finalmente, pode dizer assim. Dr. Carlos Freitas eu conheço há muitos anos, né? Nós tivemos bom negócio. Nós tivemos a primeira reunião, lembro até hoje, né? Foi com o membro 01 lá do Clube Executivo, do TBB, que está lá na Costa do Marfim, sim, né? Está fazendo muitos trabalhos. Estou com saudade de você, TBB. Estiver nos vendo aí pelo YouTube, aí, por favor. E uma novidade, você que estava antes nos via São Paulo pelo canal 9 da NET, claro, e a Vivo, né? Também agora você em São José dos Campos, você também pode nos ver lá pelo canal Plural, no canal 9 da Claro e 239 da Vivo Fibra, né? Mas logicamente também por via satélite para todo o Brasil, pela Sky, Oi, Vivo, né? Então tem a Oi também, né? A Oi ainda tem 600 mil assinantes aí, né? E se você quiser mais informações, tá aí na tela aí, ó, no QR Code, empresasnegócio.tv.br. Então lá você acessa redes sociais, você acessa o nosso YouTube, por exemplo, o programa que está indo ao ar hoje, então provavelmente você vai ver ele no sábado à noite, já vai estar no ar, para que você possa ver e rever. Porque vem um assunto, poxa, eu vi um assunto legal, um assunto muito bom da parte jurídica, né? Quer conhecer mais o Dr. Carlos? Também pode chamar a gente também no QR Code, a gente faz a conexão, e esse é o que nós fazemos de melhor. Doutor, suas considerações finais, por favor. Jota, sempre bom estar aqui com você, né? Todos os nossos encontros sempre foram muito bons, muito favoráveis. Desde aquele primeiro dia mesmo, quando nos conhecemos lá foi no escritório ali no centro de São Paulo. Líbero Badaró. Líbero Badaró, isso mesmo. Desde aquele momento sempre tivemos uma parceria muito boa, com grandes negócios, um ótimo sucesso e espero que continuemos assim, sendo perfeito. Parabenizo pelo novo programa. Senti falta de um programa seu, sempre bom estar acompanhando. Verdade. Eu agradeço pelo convite. Imagina, obrigado. Obrigado a você também que está nos vendo aí por todo o Brasil, né? E deixar claro, se você precisa de um bom advogado, esse aqui eu indico. Porque ele não é só o advogado, ele é o nosso advogado, né? Ele já pegou algumas causas conosco, né? É o nosso parceiro com alguns parceiros que estão espalhados aí pelo mundo, né? Então, um serviço de confiança. Então, fiquem ligados e nós voltamos já. Estamos de volta no seu programa Empresas e Negócios. Estamos aqui com a CEO da Dama Gestão, Cássia Ribas. Cássia, muito obrigado pela sua participação, né? Vamos falar um pouco de gestão e um pouco de negócios. Seja muito bem-vinda. Jota, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, muito feliz de estar no programa Empresas e Negócios e vamos falar de gestão. Legal. Você já vinha do meio empresarial, né? E por que você se afinou em trazer a Dama Gestão para os empresários? Eu sempre tive uma inquietação, né, de ver as empresas nascendo, né, mas à medida que a gente vai trabalhando no mundo corporativo, a gente vai se deparando com alguns desafios. E essa inquietação sempre me incomodava em como que a gente poderia traçar uma metodologia, uma inteligência que viesse a ajudar os empresários brasileiros. E aí a Dama nasceu. E você que está nos vendo, empresário por todo o Brasil, você sabe dessa importância. E uma coisa, eu falo isso sempre, né? A rotina acaba consumindo muito. E a rotina muitas vezes nos leva ao erro, né? Porque a gente fica tão envolvido com a rotina e esquece a necessidade de fazer tarefas
como isso, nós podemos falar isso dentro da Dama Gestão? A Dama, ela nasce com o propósito de elevar o nível de maturidade de gestão, né? Então, a gente traça ali, a gente estruturou uma inteligência baseada em conhecimento, em métodos e tecnologia, que vem ajudando o empresário a melhorar o seu nível de gestão dentro da organização. Então, à medida que a gente vai se deparando com os desafios, o negócio vai crescendo e ele vai tendo desafios diferentes, complexidades diferentes. À medida que a gente vai identificando essas complexidades, a gente consegue traçar ali um plano executivo, tático, para ajudar o empresário a corrigir esses problemas, esses desvios, esses gaps e evoluir a sua gestão. Uma coisa que comumente os empresários, eu falo os micros e pequenos empresários, quando ele vê nesse formato de complexidade, de funções, né, ele acaba preocupado com, olha, não encaixa para minha empresa. Porque não dá, porque isso é coisa para empresa grande, né? Não é isso, né? Não, não é isso. A Dama, ela tem 3 produtos. Ela tem o produto Dama Start, que vem com o objetivo de ajudar aquela pessoa que tem uma ideia, mas não sabe transformar isso num negócio estruturado. A gente tem um outro produto, que é o produto Dama Build, que vem para o empresário que já está na sua jornada, já está caminhando, já tem cliente, já fatura, mas o negócio cresce e aí ele começa a perceber que ele está perdendo um pouco a mão, e aí a gente consegue ajudar na estruturação do negócio dele, né, para que ele tenha esse negócio estruturado para o crescimento. E a gente tem o Dama Grow, que já vem aí com um objetivo maior, né, são para negócios mais estruturados, né, mais consolidados no mercado, mas que tem aí os seus planos e os seus desafios estratégicos de crescimento. Então, para cada momento do negócio, a gente tem uma solução específica para ajudar o empresário. Toda vez que a gente fala de negócios e fala com os empresários, a gente acaba falando sobre as dores, né? Nessa sua jornada aí com atendimento a empresário no meio corporativo, logicamente todos têm dores, mas qual é a maior dor, né, que você observou e falou, não, essa aqui é especial, eu preciso cuidar muito? Basicamente na estruturação mesmo, né? O empresário, ele foca muito na venda, ele foca muito em trazer clientes, isso é extremamente importante, claro, óbvio, mas ele esquece de olhar a retaguarda, ele esquece de olhar a estruturação para preparar esse crescimento. Então, falta um pouco do planejamento e do olhar a médio e longo prazo, daquilo que ele realmente quer. Então, essa é a principal dor, né? O planejamento para o crescimento. É verdade. Porque isso é o que eu sinto quando visito alguns empresários e a gente fala, como é que está a sua estrutura? Quais são os seus departamentos? Né? Então, ele fala aqueles departamentos básicos, mas eles são integrados? Eles não estão integrados? Né? Como é que começou a empresa? Tem gente que estranha, viu, Cássio? Você fala assim, como é que você começou a empresa? Comecei com todo mundo, abri o CNPJ. Não, mas ele não pensou no planejamento estratégico, né, das ações no decorrer que a empresa vai ter no decorrer da sua vida, né, pode dizer assim, né, porque é crucial nos primeiros 2 anos da empresa essa estabilidade, né, e normalmente eu tenho uma equipe multidisciplinar, né, que cuida da parte tributária, fiscal, de marketing, comercial, né, da parte de treinamento, né? Como é que se dá dentro do Dama depois do processo de diagnóstico? Você tem um diagnóstico, certo? Certo. Nós temos um diagnóstico que é o Dama 360. Ele tem como objetivo trazer uma foto panorâmica do negócio. E aí, com base nisso, a gente consegue dar clareza para o empresário das oportunidades de melhoria que tem o negócio dele. E a partir daí, juntos a 4 mãos, a gente consegue montar uma rota de ação para melhorar o negócio dele, baseado em níveis de maturidade de gestão. É isso aí. Quando a gente fala de negócio, eu não posso deixar de falar de café. Nós tivemos aqui, né, nos blocos anteriores aqui, e nos programas, a participação da família Tomé Cafés, né? Olha, isso aqui logicamente é um presente,
né, da Gabriela Tomé. Muito obrigado, Gabriela, pela sua parceria. Hoje é uma das nossas apoiadoras, como a Dama Gestão, também uma apoiadora do programa Empresa e Negócio, né, tá sempre ao nosso lado. E para você sentir o gosto do negócio, que vem, né, de Cristina, Minas Gerais, aquele cafezinho que você faz na xícara, sabe? Quero fazer rapidinho, né? Tô dando aqui para nossa convidada aqui, todos que vêm. Ela faz questão agora que todos os convidados que vêm em Empresa e Negócio, Maravilhoso, adorei. se não tomar café na hora, vai tomar o seu cafezinho em casa e lembrar da família Tomé Café, né, que está aí na tela, inclusive, né, você pode ver no QR Code. Tem café gourmet, café expresso. E eu fiz recentemente aí um vídeo, né, que muita gente que pensa que quando é o café gourmet, ele é fraco, né, então tem gente que gosta de café intenso. Eu, particularmente, até divulguei para vocês, é intenso e marcante. Então, você imagina o nível do café forte que eu gosto, né? E recebi da Gabriela esse café, né? Então, você vai tomar esse cafezinho e vai dar aquele up. Vou né? tomar o café da Tomé Cafés amanhã, você vai ver. Muito bom. Né? Cássia, depois dessa fase, né? Nós temos essa fase, que é a fase inicial, né? Existe que são três produtos. Existe uma outra fase de acompanhamento, de consultoria para com esses empresários? Sim, a gente estruturou dentro da Dama um modelo que tem como objetivo exatamente olhar para a necessidade do empresário. Não é uma receita pronta ali, né? Um negócio padrão que vai servir para todo mundo. Não, eu olho muito para o momento do negócio, para a contextualização do negócio, para levar a melhor solução para ele. Então, a gente trabalha aí de forma um pouco mais personalizada, né? Além do Dama 360, nós temos o Dama Scan, né, que a gente olha com mais profundidade para o negócio, trazendo num olhar ali de vulnerabilidade e risco para blindar o negócio do empresário, né, para que ele consiga trabalhar ali de forma mais tranquila. Às vezes eles começam algum negócio, uma estratégia e esquecem de olhar para os riscos que se implica essa estratégia. Então a gente passa aí o Dama Scan para trazer essa visão clara e ajudar nos pontos de controle para blindar o negócio. Eu sei que a maioria dos empresários são muito reticentes a críticas. Né? Eu sei isso, porque eu vivencio isso. E eu sou muito crítico. Né? Eu, quando era diretor de uma grande empresa com mais de 3 mil funcionários, né, e vários departamentos, eu era aquele diretor que causava, alguns diretores não gostavam de mim. Mas eu sou interno inconformado. Primeiro, eu sou aquariano. Aquariano ele não é perfeccionista, ele gosta acima da perfeição. Tem que as coisas têm que funcionar, né? Ele é inconstante, é inquieto. Eu sou um cara inquieto. Mas por que não está funcionando? Eu vivo com esses porquê. E para mim não existe coisa, não é possível, né? Então é importante você que está nos vendo, né, está vendo a Cássia Ribas conosco aqui, tenta voltar um pouquinho lá para o começo da sua empresa e pensar, eu preciso desse diagnóstico, eu preciso ter certeza, porque tem coisas que nós não vemos, né, Cássia? Não. Então não é visível, né? Então eu tenho certeza que alguns clientes seus ficou surpreso quando você apresentou alguns resultados, não é isso? Perfeito, isso acontece com uma certa frequência, porque às vezes a gente está tão ali natural no nosso negócio, né, e focado ali na rotina, que a gente esquece de dar aquele passo para ter aquele olhar alto nível do negócio, né? É onde eu falo da visão panorâmica. E aí, entender um pouco mais com profundidade das oportunidades de melhoria desse negócio. Então, é extremamente importante ter um apoio consultivo de fora, ter um olhar estratégico para trazer mais visibilidade e oportunidades de alavancagem do próprio negócio. Palavra visibilidade. Essa eu adoro, né? Programa de TV, né? Então, mandar um abraço para o amigo Emerson da TV Plural, lá em São José dos Campos, que agora também transmite todos os dias reprises do programa Empresa e Negócio às 23h30. Então, você de São José dos Campos, canal 9 da Claro, 239 da Vivo, consegue nos ver todo dia. Então, você consegue pegar todos os programas e tá lá passando todos os dias às 23h30. Muito obrigado, Emerson. Obrigado a toda a audiência de São José dos Campos, as pessoas que estão gostando, as mensagens que temos recebido. Muito obrigado. Cássia, e o tempo voa. Voa. Eu falo sempre, é uma de praxe a gente falar isso, né? Então os minutos, eles se esvairiam, né? Por favor, eu gostaria que você... Alguma coisa que eu deixei de falar, né? Porque eu não tenho
A gente não tem texto, não é nada programado. Então, alguma coisa que eu deixei de perguntar que você acha importante você citar e fazer suas considerações finais, por favor? Jota, eu costumo dizer o seguinte, né? Todo empresário ele tem que olhar o jogo, né? O jogo. O jogo começa antes da jogada, né? Eu costumo dizer que o empresário ele precisa olhar o tabuleiro dele inteiro Sim. antes de movimentar as peças e fazer a sua próxima jogada, porque à medida que ele movimenta a peça, se ele movimentar errado, ele vai ter um impacto errado no negócio. Então eu deixo aqui o convite e a oportunidade para que eles façam aí um diagnóstico, né? Procurem a Dama para a gente olhar para o negócio dele aqui num primeiro momento. A pessoa tem que se permitir que a gente olhe, né? É muito difícil. E eu estou citando isso porque é difícil a pessoa se permitir a você poder citar erros que a pessoa tem, né? Mas se você vai ter essa preocupação, porque a Dama Gestão estará ajudando você, certo, Cássio? Certo, certíssimo. Esse é o Empresa e Negócio. Segura aí que nós temos aí o terceiro bloco. Voltamos já. Valeu! Sejam muito bem-vindos de volta. Estamos aqui, estamos no terceiro bloco, né, do programa Empresa e Negócio. A nossa amiga maravilhosa, eu falo maravilhosa, né? Minha esposa não tem ciúme não, viu? Que ela é realmente uma pessoa maravilhosa, nos ajuda muito. Eu vou falar o seu nome e você me corrija se estiver errado. É Marjorie Canille Hartmann. Poxa, com esse nome lindo, ela é coordenadora comercial do Lar Maria de Lourdes. Isso mesmo, é Marjorie Canille Hartmann. Esse Hartmann dá um ar, né, de suntuoso. Né? Qual a descendência? A descendência, ele é americano, né? Meus avós, eles eram americanos, não naturalizados, né, brasileiros. E o Hartmann, todo mundo pensa que é judeu. Com 2 N's, ele é judeu. É verdade. Até por eu ter feito, né, o Mackenzie, todo mundo falava, você é judia. Eu falei, não, mas é bem parecido. Poxa, que legal. Vocês têm visto já, no decorrer dos programas do Empresa e Negócio, né? Nós falamos aí sobre o Lar Maria de Lourdes, né, que faz um trabalho de jovens aprendizes e estagiários. Então, hoje nós vamos falar muito sobre essa questão também, que é uma parte importante, poder trazer esse jovem, né, que às vezes ele fica muito vinculado com o sonho de fazer sucesso na internet, mas o sonho real ele está no trabalho, né? Então, se você está no trabalho, está numa profissão, nós vamos falar hoje sobre isso, né? Que é uma parte muito importante. Marjorie, quanto tempo fazendo isso? No Lar Maria de Lourdes, nós estamos há quase 3 anos em São Paulo, né? Ele tem 30 anos no Mato Grosso e nós trouxemos para cá, né? Esse projeto tem dado bastante certo, né? E lá na Líbero Badaró nós estamos há 3 anos. Legal. Hoje se fala, eu acho que se fala pouco sobre o jovem aprendiz. Deveria falar mais, mas eu acho que ainda fala pouco. Você tem essa sensação também? É porque, na verdade, os empresários, eles correm atrás quando vem a certificação, né? Então, a certificação vem porque tem a obrigatoriedade de ter jovens, né? E quando começa, eles vêm muito. Em São Paulo, a gente ainda tem essa cultura de falar um pouco de jovem aprendiz. No Mato Grosso é muito comum isso, né? Hoje nós temos 1.800 jovens lá. Uau!
E aqui tem melhorado bastante, porque o nosso trabalho é realmente conscientizar a empresa, né? Então, nós falamos, olha, hoje vocês são médias e grandes empresas, vocês precisam, né? Tem o CBO de cada profissão, que tem o registro, que é obrigado a ter, né? A partir de 7 funcionários, vocês têm que ter 15, né? De 5 a 15% de jovem. E o investimento é realmente formar esse jovem, né? De acordo com o fit cultural da sua empresa. É bem bacana isso. O que eu sempre falo, o que é mais danoso em toda a sociedade, seja também na questão profissional, é a falta de informação, né? Então a pessoa pensa que, primeiro, é difícil achar um jovem aprendiz. Ele não é qualificado. Gente, tudo isso é um problema da Marjorie. Entendeu, gente? Isso é um problema dela. E ela tem essa condição de fazer essa seleção. Então, você não vai ter esse problema de ficar procurando onde que eu vou achar esse jovem, não. A Lar Maria de Lourdes traz os jovens de acordo com o seu pedido. Detalhe isso para nós, por favor. Hoje, né, as empresas elas vão passar o perfil que elas buscam desse jovem, que sempre é de 14 a 24 anos, é considerado jovem aprendiz ainda no mercado de trabalho. Diferente do estagiário, que é a partir de 16 anos. Então, ela vai me passar o perfil e nós, do Lar Maria de Lourdes, vamos atrás desse perfil. A gente ensina esse jovem, que às vezes é o primeiro emprego dele, ele não sabe fazer nenhum currículo. Então, ensinamos ele a fazer esse currículo, a se comportar numa entrevista de emprego, até na maneira de se vestir. Então, é muito importante. Então, a gente já entrega para você, né, o currículo de acordo com o que você busca. E depois nós damos, né, o curso que nós temos de terça e sexta-feira dentro da unidade, onde ele vai fazer ele sai certificado, né, desde logística, comportamental, contabilidade. Então, é bem vasta esse curso. Gente, eu vou dar o meu depoimento porque eu só falo e indico pessoas que eu conheço. E eu conheço muito bem, está na tela, inclusive, aí, gente. Pega o QR Code, vai cair direto falar com a Marjorie, né? Oportunidade para jovens e bons negócios para você, a sua empresa, captação de seleção, gestão. Então, você fica preocupado com isso? Eu nunca tive essa preocupação. Nunca tive esse problema, porque eu já, mesmo antes de conhecer você, Marjorie, você sabe um pouco da minha história, eu já contratava estagiários, jovens aprendizes, né? Meus filhos foram jovem aprendiz nos negócios que eu tenho, né? Então, hoje eles são diretores de empresa, foram diretores de empresas gigantescas, e eles tiveram esse negócio como estagiário do meu trabalho. Então, eu trabalho, você vai trabalhar comigo, né? Então, eu estou falando disso, gente, há 40 anos atrás, há 35 anos atrás, né? Então, hoje, nós temos empresas, né, como a que a Marjorie representa, que pode dar essa condição super maravilhosa. Até falei com um amigo recentemente, né, indiquei para vocês, né, foi mais de uma, indico mais, justamente pela oportunidade, que ele estava com uma dificuldade de uma pessoa na função administrativa. Então, tem muitos jovens que já estão estudando administração e é esse que você traz para essa empresa, é isso? É isso. A gente busca, né, de acordo com o que ele fala. Então, assim, ele precisa que esse jovem ele seja voltado mais para a área administrativa. Nós vamos atrás buscar, né? E também nós acompanhamos, porque a gente quer entender o desenvolvimento desse jovem e desse estagiário dentro da empresa. Não é simplesmente só enviar, ou eles fazem a contratação e o lar fica de fora. Não, nós fazemos o acompanhamento. Olha, faltou, está com baixo desempenho, a gente chama. Nós temos, né, a nossa psicóloga no lar também, faz a reunião com o responsável quando é menor de idade. Então, a gente faz todo esse tipo de acompanhamento pertinho mesmo para que ele se desenvolva, né? A Marjorie, eu citei, tá, gente, um exemplo na parte administrativa, mas são N funções, tá? São N funções. São N funções. Então, dependente do cargo, então, primeiro passo, você deve consultar o Lar Maria de Lourdes para que você possa saber, primeiro, o caminho. E olha, é muito fácil.
É só assim, eu quero nesse formato, quero nesse perfil. E a Marjorie traz isso para você com muita facilidade. E no dia a dia, se tiver alguma correção, né, de caminho para ser feito, como você mesmo disse, né, como já aconteceu comigo, nós tivemos a oportunidade de corrigir. Né? Você falou que está há quanto tempo aqui em São Paulo? 3 anos. 3 anos aqui em São Paulo. Isso. No Mato Grosso, Há 30 anos, gente. Né? Pensa bem o volume, né, de empresas que pode estar. Você que está nos vendo aí, que é empresário, imagina, aqui em São Paulo, muita gente fala, e o jovem até fala, poxa, eu tenho desempregado. Você tá, olha, posso falar um negócio? Aqui em São Paulo, só fica desempregado quem quer. Fica, porque hoje nós temos as vagas abertas, né? E muitas vezes o nosso maior desafio é mostrar para esse jovem que, infelizmente, nem toda a internet ele vai ser famoso, né? Então, ele precisa trabalhar, ele precisa se desenvolver e tem N oportunidades. Né? E eu conheço, no próprio Lar Maria de Lourdes, hoje, quem começou como jovem aprendiz, hoje é gerente lá na Sincob. Então, tem um crescimento. Eu tenho um exemplo. O programa Empresa e Negócio, todo esse layout, gente, que vocês estão vendo, caneca, as fichas, tudo, foi desenvolvido na ocasião. Eu peguei uma estagiária. Lana, você é maravilhosa, você conseguiu captar tudo que a gente precisava na ocasião para o programa Empresa e Negócio. É nossa amiga até hoje ela tem a empresa dela, inclusive trabalha para grandes empresas, faz toda a parte de marketing, desenvolvimento, imagem, vídeos, né? Sensacional, né? E o que a gente fala para os nossos amigos, que consultem primeiro. Né? Sim. Porque você fica achando, eu acho que eu não vou conseguir, não vai ter, não vai dar, nada disso. E falando sobre, logicamente, empresa e negócio, a gente está falando sobre Expo África. Então, leia o QR Code aí na tela, né, tá aqui embaixo, né? Você vai verificar que você tem um acesso a poder fazer importação e exportação. Pelo que nosso amigo João Kahneman fala, são mais de 54 países na África, né? 27 deles com muita facilidade para geração de negócios. Né? Estava falando ontem, inclusive, com o meu amigo Felipe Fogaça, está na Alemanha, né, sobre essa abertura. Né? Então, muita gente na Alemanha está procurando negócios na África, né? Porque questões de custo e oportunidades. E você que está nos vendo, fiquem ligados na Expo África, que vai ser no final do ano, mas já fala com o João, ele tem um conhecimento gigantesco com o pessoal na África, para intermediar. Você fica pensando, é muito difícil fazer isso. O caminho aí para a Expo África. Gente, o resfriado ele não passou 100%. Né? Ô Marjorie, hoje, você tem tido... A gente falou no primeiro bloco, referente a questões trabalhistas. Certo. Existem problemas trabalhistas? Como a gente fala sobre resguardar esse empresário, para ele entender que ele está resguardado? Certo. Hoje, né, nós mostramos para ele, né, como funciona. O jovem, ele só pode trabalhar de 4 a 6 horas, né, por dia, de segunda a sexta-feira. Não trabalha com periculosidade. Então, a gente também tem o nosso departamento jurídico que está orientando essa empresa no contrato, né? Então, assim, olha, o jovem, ele quer ser desligado. Nós tivemos um caso onde a mãe pedia para essa jovem ser desligada. Mas eu falo para ela, olha, juridicamente, eu não posso colocar que ela teve insuficiência no curso, porque é mentira, né? E eu estou resguardando a minha empresa e o meu parceiro. Aí ela entendeu. Então, nós também fazemos isso. Mesmo com os estagiários. Tem todo o contrato de trabalho, onde quer 30 horas semanais, não pode passar desse horário e a gente está respaldando a empresa. Mas o jovem quis mudar um pouquinho do horário, ele quer fazer compensação. Não pode. Então, nós estamos ali justamente para que não tenha essa ação trabalhista. É aquele negócio, é só seguir a regra. É só seguir a regra. Seguiu a regra certinho, não vai ter problema. É porque, às vezes, a ansiedade dos jovens, né? Sim. Em alguns pensam que são os direitos CLT. Um dia ele já trabalhou, às vezes, como CLT, aí ele pensa que ser estagiário é um CLT. Não é.
Não. Primeiro, pelos direitos. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre esse negócio dos direitos? Vamos. O estagiário, ele, como eu te falei, ele pode trabalhar no máximo 30 horas por semana, tá? Você vai decidir como que ele quer trabalhar, como você vai fazer essas 30 horas por semana, desde que não tenha periculosidade. Ele não tem os mesmos direitos, né, de CLT. Então, ele tem as férias, que sim, é obrigatório, a partir de 12 meses trabalhados, o salário e o vale-transporte, isso ele tem. Salário que é Bolsa Auxílio. O Bolsa Auxílio, que é diferente de um jovem aprendiz. O jovem aprendiz, ele é CLT, tá? Ele trabalha 4 ou 6 horas, dependendo aí do contrato de trabalho, não trabalha de final de semana, de forma alguma, e não pode mexer nesse horário dele. Então, ele tem que vir uma vez por semana no curso presencial, tá? Que ele vem no mesmo horário que ele trabalha, porque é uma extensão do trabalho. Aí, sim, ele tem as leis da CLT. Bem entendido, né? Então, até os termos, o cuidado com os termos, né? A Marjorie tinha me ensinado já, não é salário, é Bolsa Auxílio, né? Essa Bolsa Auxílio, ela a gente estipula um salário e fala, olha, Marjorie, eu consigo atingir até esse salário. Então, isso fica, às vezes, próximo, às vezes, de uma categoria ou outra, às vezes não, né? Mas vai de aceitação, porque é uma Bolsa Auxílio. Nós estamos auxiliando esse jovem para o seu dia a dia. Uma outra coisa que hoje se dá muito, home office. No estágio home office também? Olha, eu tenho casos de home office, tá? Dentro do lar, mas tem que ser muito específico. Ele pode, sim, fazer um estágio home office, desde que esteja no contrato dele as normas a serem seguidas. Que ele está home office, mas ele está à disposição da empresa para vir nos dias de uma reunião, alguma coisa que ele vem. Gente, está tudo no contrato, né? Então não tem diferenciação ou preocupação que você possa ter, como a gente falou no primeiro bloco. Está no papel, seguiu lá, não tem problema, não vai ter problema com a justiça, né? Sim, e quando vai saindo, né, só cortando um pouquinho, quando vai saindo alguma coisa fora daquele contrato, a gente chama o empresário, fala, olha, não é por esse lado, mostra as alternativas, né? E aí ele fica certinho. Muito bom, muito bom. Gente, eu vou reiterar, você que está aí por todo o Brasil, que gradativamente o Empresa de Negócio ele transmite via satélite para todo o Brasil. Mas algumas TVs, né, TVs comunitárias também, têm entrado na programação. Então, por exemplo, todo dia às 23h30, lá na TV Plural, no canal 9 da NET em São José dos Campos e 239 da Vivo, está reprisando todos os episódios do Empresa e Negócio, desde a primeira temporada, né, quando tinha banda no palco, né, a pessoa falou, não tem banda no palco, dessa vez, infelizmente, ainda não temos banda no palco no formato podcast, né, para todo o Brasil, né. Então, e você que é empresário e quer saber detalhes, como participar do programa Empresa e Negócio, como anunciar, está aí nosso QR Code na tela para você, ou no @empresanegócio.tv.br, são todas as redes sociais, são com esse mesmo endereço, você não acha com facilidade, deixa lá a sua mensagem, né? A Sônia vai entrar em contato com você. Às vezes até eu mesmo falo, né? O pessoal do marketing fala assim, nossa, Jonathan, mas é você que atende? Às vezes eu atendo, por que eu não vou atender? Vão ser possíveis clientes, né? Vão ser nossos parceiros de negócio, né? E eu faço questão de atender todos eles, né? Um outro ponto, gente, para vocês, é a questão do YouTube, tá? Muita gente fala, gente, o YouTube, vocês têm divulgado muito ou pouco. Na primeira temporada, o que aconteceu? Foi muito TV. Então, nós estivemos aqui nessa casa, divulgamos para São Paulo e Guarulhos, né? Agora, em rede nacional, também para São Paulo e Guarulhos, pelos canais fechados, né? Então, no YouTube, a gente põe ela para reprisar, para as pessoas verem. E a primeira temporada é de uma época que a internet não tinha a força que tem hoje. Então, hoje nós estamos fazendo simultaneamente, né, com os cortes aí para o Instagram.
você também no YouTube para ver e rever, porque às vezes a pessoa quer rever o programa. Então está lá no YouTube na íntegra para que todos possam ver, né? Quero dar um abraço também para o meu amigo Rubens Soriano, lá em Portugal, né? Sabendo que as condições da Europa não tá brincadeira também, né? A gente sabe que as dificuldades são grandes, né? Mas se você tem dificuldades, está na tela também para você a Manager Network. Então, está na hora de elevar o nível da gestão de seus negócios. Planejamento estratégico, nós falamos aqui, consultoria de negócio e inteligência artificial. Por que inteligência artificial? Porque às vezes as pessoas não entendem que os processos de inteligência artificial não se dão apenas no atendimento. O cara põe lá um chatbox, tá tudo certo. Não, nada disso. Então nós temos condição, através lá da mente empresarial e o pessoal da tecnologia, de desde a hora que o pessoal é atendido, né, eu quero fazer negócio. Ou seja, eu quero comprar uma corneta. O cara quer comprar corneta, vai receber lá o modelo da corneta, vai receber as instruções, vai receber a proposta, comprou, vai receber o atendimento, vai receber o link. Tudo isso via internet, tudo isso via inteligência artificial, né? Você quer fazer tornar a sua empresa para vender um produto online, também do mesmo jeito. Prestação de serviço de área odontológica, nós já atendemos uma das maiores empresas odontológicas aqui de São Paulo, né, que atende mais de 15 mil associados. Então, a pessoa liga, fala com o atendente na inteligência artificial, ele já vai identificar que aquele cliente não recebeu seu boleto, vai perguntar, você quer seu boleto? Manda o boleto, recebe praticamente tudo. Gente, até vi uma entrevista ontem, as pessoas falam, poxa, a inteligência artificial vai acabar? Não, vai ser remanejado, né? Porque quando a gente vai integrar essa inteligência artificial, por exemplo, a empresa tem 5 vendedores. Então, nós vamos mudar esses 5 vendedores para 15, sendo 15 que são de inteligência artificial. Quem vai conduzir esses robôs são os seus vendedores, que se tornam como se fossem controladores e supervisores dessa inteligência artificial, porque você consegue acompanhar todo o desempenho, né, que se fosse uma pessoa física, o cara tem que lançar lá relatório. Muitos não gostam de fazer relatório, né? Minha esposa não gostava de fazer relatório, né, Denise? Você não gostava de fazer relatório. Ela não andava, porque eu fui consultor empresarial e ela foi quase uma contratada minha na ocasião. E ela não fazia relatório. Falei, amanhã eu mando. Não, mas amanhã eu faço. Nunca chegava, está me enrolando até hoje. Já há 14 anos. Denise, te amo, hein? E a inteligência artificial, como está inserida aí no contexto do lar? Do lar, nós ainda não estamos usando a inteligência artificial, tá? Nossos diretores hoje, eles ainda preferem que a gente faça tudo humanizado. Humanizado. Né? Tá sendo alguma coisa, um processo de chatbox, né? Sim. Pro comercial fora de São Paulo e fora do Mato Grosso. Né? Então, eles estão pensando na implantação para os outros estados. Porque o estagiário, a gente consegue nível Brasil. Sim. Então, a gente vai ter essa necessidade. Diferente do jovem, que a gente tem São Paulo, Mato Grosso, está inserindo em Porto Alegre, mas isso depende também do Ministério do Trabalho, que é diferente a implementação, né? Então, a inteligência vai ser usada para os outros estados ainda. Aqui em São Paulo ainda é humanizado. Mas pode contar comigo, viu, Marjorie? Nós temos eu tenho uma equipe por trás. Muita gente fala, Jota, mas você fala de muitos negócios. É que, graças a Deus, eu tenho parceiros e equipes multidisciplinares por trás, né? Eu faço muito da parte organizacional das empresas e de implantação de negócios e consultoria. Então, a gente consegue... E eu fiquei vislumbrando aqui, falei, puxa vida, né? Estagiário para o mundo inteiro. Eu posso lançar uma campanha lá no Amazonas, né, do Lar Maria de Lourdes, e unificar com as escolas, lançar uma campanha para que ele possa trabalhar, as empresas... todas as associações comerciais, né? Então, Lar Maria de Lourdes, pode contar comigo aí. Pode contar que eu tenho prazer em ajudar, né? E é isso que a gente faz aqui no programa Empresa e Negócios, ajudando empresários, empreendedores, cuidando de negócios, né? E é isso que a gente faz. Marjorie, o que eu não deixei fora? Suas considerações finais. Eu vou falar um pouquinho, só que o Lar Maria de Lourdes, além de você fazer a contratação, né, dos jovens e dos estagiários, que não é
uma mão de obra barata, né? Como muitos pensam que estagiário é mão de obra. Não, você acha pérolas ali e faz um plano de carreira, tá? Que isso é bem interessante. Você também faz a parceria, onde as mensalidades a gente tira a criança e adolescente de vulnerabilidade. Então você faz a parceria social com o Lar Maria de Lourdes. Sensacional. Gente, chegamos ao fim do nosso terceiro bloco, foi maravilhoso, né? Convidados sempre inovadores, né? Para abrir sua mente, porque às vezes uma pequena palavra, uma pequena frase abre a mente, né? Imagina os empresários que estão nos vendo agora, puxa, a vida estava precisando, eu não posso pagar aquele valor que é 3 vezes o valor que eu pagaria para um estagiário e eu vou ter um mesmo formato, logicamente trabalhar menos horas, né? Mas hoje também a lei está mudando algumas coisas das horas também, então está chegando muito próximo, né? Então, você sabe, pode chamar a gente no nosso QR Code do Empresa e Negócio, vou direcionar você para a Marjorie, para os nossos outros convidados que estiveram nos blocos anteriores, para ter maiores informações. Fiquem ligados, Brasil inteiro, Empresa e Negócio. Muito obrigado. Obrigada. Valeu.